Queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus reine no coração de cada um de vocês. É um enorme prazer estar com vocês mais uma vez para juntos compartilharmos o estudo da Palavra de Deus, estas maravilhosas lições que nós estamos estudando e de onde estamos tirando grandes ensinamentos para a nossa vida. Histórias lá do passado que nós podemos ainda hoje estudar e tirar ensinamentos maravilhosos. E é assim que é a Palavra de Deus. Cada dia se renova e toda vez que estudarmos uma mesma história, sempre vamos tirar grandes ensinamentos. Hoje nós passamos a um outro momento da história. Vamos dar um longo passo. Vamos sair lá do Império Medo-Persa, onde nós terminamos a nossa lição passada. Vamos pular alguns impérios, porque não falamos do Império Grego, não falamos do Império Romano em si, mas chegamos até o momento do nascimento de Cristo, onde já está estabelecido o Império Romano, logicamente. E vamos agora estudar a este período do ministério de Cristo Jesus. E a lição de hoje, ela vem falando sobre o início do cumprimento de algumas profecias. Mas antes de passarmos a estudar a nossa lição, o nosso recadinho básico a todos vocês: não se esqueçam de compartilhar este vídeo, compartilhe com todos os seus contatos, já seja no Facebook, WhatsApp ou qualquer outra mídia que você utilize. Curta também o nosso vídeo, coloque o seu joinha aí, o nosso vídeo é algo simples e rápido, isso nos ajuda muito. E também, se você ainda não fez, se inscreva em nosso canal no YouTube, aqui embaixo está aí onde você pode clicar e se inscrever em nosso canal no YouTube e sempre receberá as novidades de vídeo que nós estivermos postando neste canal, ok? E não se esqueça também de utilizar o nosso material adicional, que são as leituras diárias para a realização do culto matutino e do culto vespertino. Está em nossa lição a partir da página 135, onde você sempre vai encontrar um texto bíblico, um pensamento inspirado que vai ajudar a você e a sua família a meditar na Palavra de Deus e fortalecer espiritualmente você e sua família para a realização das atividades diárias. Não se esqueça então de utilizar esse material que foi preparado com muito carinho para você e para sua família, ok? Pois bem, nós estudaremos hoje algo muito importante relacionado aí com a vinda de Cristo Jesus, a sua primeira vinda a este mundo. E em um contexto rápido, em um panorama rápido e geral dessa lição, nós perceberemos, como diz a nossa nota de introdução dessa pergunta, ou dessa lição, o intento de Satanás, desde um momento, para poder fazer com que o Messias pudesse ser derrotado, pudesse ser contaminado com o pecado. A nota de introdução, ela apresenta de que Satanás ele fez um concílio e ele determinou que Cristo deveria ser derrotado. Logicamente, com isso nós entendemos que, e vemos que ele, Satanás, tinha conhecimento da vinda de Cristo Jesus, do cumprimento da profecia do nascimento de Cristo Jesus, e que ele utilizaria todas as forças das confederações do mal. Vejam só a expressão que utiliza o pensamento inspirado: confederação do mal. Toda a hoste demoníaca seria colocada atrás de Cristo Jesus, nos rastros de Cristo, para poder derrotar a Cristo Jesus. E Satanás não encarregou o posto de estrategista para essa batalha a qualquer outro anjo, senão ele mesmo, Satanás, diz a nota, se encarregaria de conduzir todas as estratégias. Ele mesmo se encarregaria de dirigir. Ele mesmo seria, nesta ocasião, o responsável por elaborar todas as estratégias para ir ou para atacar o Messias. Vejam só que ele deu a importância necessária. Ele sabia que, derrotando Cristo, ele seria vitorioso, e não derrotando também traria consequências desastrosas para ele, Satanás. Portanto, havia todo o interesse
em torno deste evento que era o nascimento de Cristo Jesus. Os próprios anjos do mal estavam interessados, o próprio Satanás estava interessado. Nessa ocasião, nós encontramos que estava governando Judeia Herodes. Herodes, desde logo, ele não era judeu, ele era um edomita, mas estava ali baixo as ordens do Império Romano. E a Palestina, nessa ocasião, ela era também uma província romana. E nesta ocasião do nascimento de Cristo estava Herodes então governando. Herodes, que era um camarada sanguinário, havia matado muitas pessoas, inclusive da própria família, para poder se manter no poder. E nós percebemos que nessa ocasião chegou até Jerusalém, até o palácio de Herodes, alguns magos. E estes magos, eles eram provenientes do Oriente. Lógico que nós devemos entender que estes magos, eles vieram até a Palestina por um objetivo específico, e este objetivo era que eles estavam atrás da criança que seria o rei dos judeus. Ou seja, a notícia que eles trouxeram é que havia ou ia nascer, ou já havia nascido o rei dos judeus. Então vejam só que eles vieram com uma grande notícia para Jerusalém. Eles fizeram empreender uma longa viagem. Eles saíram do Oriente até a terra da Palestina em busca do Messias. Diz alguns comentadores que foi uma viagem de aproximadamente 650 quilômetros. Então vejam só que era uma viagem muito longa, até para os dias atuais, em carro, podemos dizer, seriam aproximadamente 7, 8 horas de viagem aproximadamente. E naquela ocasião eles empreenderam uma viagem parte a pé ou parte animal, e que demoraria entre 2 e 3 semanas se fosse uma viagem contínua. Mas se eles viajassem apenas de noite, porque como nós percebemos é que eles estavam seguindo uma estrela, então se as viagens fossem apenas à noite demoraria mais tempo, logicamente. Mas estes magos, eles vieram então a Jerusalém porque eles haviam estudado os rolos do Antigo Testamento, haviam estudado as profecias concernentes ao Messias. Ou seja, eles tinham em suas mãos o material que indicava o momento do nascimento do Cristo, o nascimento do príncipe dos judeus. E estes magos não eram qualquer pessoas, nós vamos ver mais à frente. Mas destacando apenas algo, que estes magos não eram magos como nós conhecemos hoje em dia. Quando nós falamos, aquele é um mago, logo já pensamos, é um bruxo, é um adivinho, é qualquer outra coisa. Mas a palavra magos, utilizado aqui nessa ocasião, se refere a homens que eram formados, doutos, que eram que detinham conhecimento, que eram sábios, na verdade. Então esses homens, fora da terra da Palestina, não eram judeus, eles chegaram a uma conclusão através do estudo da palavra. Veja que interessante. Estudavam a palavra de Deus. E unicamente por estudar a palavra de Deus, eles então descobriram, ou foi dado a eles, o conhecimento da verdade, o conhecimento do Messias. Esses homens, como diz aqui, não eram Messias, não eram judeus, mas aguardavam o Messias. Eles não estavam na Palestina, em Jerusalém, mas vieram de longe para se encontrar, ou para encontrar com o Messias, para encontrar o príncipe dos judeus. Agora, diante dessa notícia, talvez isso deveria trazer alegria para Herodes e para todos os que estavam ali em Jerusalém. Mas vejam só, quando os magos eles chegaram em Jerusalém, depois dessa longa viagem, o primeiro lugar que eles foram, e me cabe dizer que quando eles chegaram a este lugar, a estrela que os guiava desapareceu, se apagou, e quando eles chegaram ali, eles foram diretamente ao lugar de adoração. E o lugar de adoração dos judeus era o templo. Quando eles chegaram no templo, a expectativa era encontrar alegria, era encontrar regozijo, era encontrar as pessoas comemorando porque ia nascer o príncipe dos judeus. No entanto, quando eles chegaram ali, não encontraram nada.
Encontraram ignorância, encontraram temor, desdém, mas nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de regozijo, porque ia nascer o príncipe dos judeus. Vejam só, nem os sacerdotes que estavam ali no templo estavam preparados para o nascimento do Messias. Ou talvez não estavam completamente inteirados do momento em que o Messias ia nascer. Aqueles que detinham conhecimento não sabiam de nada. É por isso que a parte da pergunta diz que toda Jerusalém ficou também perturbada com a notícia de que o Messias, um príncipe dos judeus, iria nascer. Essa notícia ela produziu um efeito em Herodes, mas também produziu um efeito em todos os que estavam ali em Jerusalém. Imaginemos agora a situação, os magos vindo lá do Oriente até Jerusalém e trazendo a notícia de que onde está aquele que vai ser o rei dos judeus? Os que deveriam saber não sabiam. Foi necessário que viessem pessoas de fora. E Herodes, como ficou? Imaginemos agora a preocupação de Herodes. Poxa, eu sou o rei. Como é assim que nasceu um rei agora dos judeus? Eu que sou o rei aqui dos judeus. Mas Herodes, ele não era aceito pelos judeus, como eu disse a princípio, ele não era um judeu, ele era edomita. Para se manter no trono, ele matou muitas pessoas, inclusive familiares. Quando ele suspeitava de alguém, ele mandava matar imediatamente. Quando ele escutou que havia um rei que iria nascer ali em Jerusalém, que era judeu, ele viu então mais um inimigo. Ele viu mais um que queria talvez usurpar o seu trono. E ele talvez também pensou que os sacerdotes soubessem disso. No contexto do capítulo 2 de Mateus, menciona que ele indagou os sacerdotes quando e onde isso iria acontecer. Então, nasceu Herodes também essa preocupação. Diz a nota que rugia ali no coração uma tempestade de ira e temor. Ele ficou completamente perturbado com a notícia de que ali em Jerusalém havia nascido o rei dos judeus. Causou grande comoção, como eu disse, em toda a Jerusalém. Então ele disse aos magos, ou a estes homens que vieram, aos sábios que vieram do Oriente: olha, vaiam, perguntem, pesquisem diligentemente para saber onde ele nasceu, para que eu também possa adorá-lo. Era uma estratégia para poder tratar de outra maneira a Cristo. Como eu disse, Satanás, ele se empenharia desde o princípio para acabar com a vida do Messias. Desde criança. E ele utilizaria todos os seus ardis, os instrumentos que tivesse à sua mão. Bom, os magos então, vendo que não encontravam nada ali em Jerusalém, decepcionados por perceber que os judeus que deveriam estar alegres em esperar o nascimento do Messias nada sabiam, eram ignorantes, havia desdém, havia temor, não havia nenhum tipo de preocupação ou interesse nessa notícia. Saíram então de Jerusalém e caminharam e saíram para caminhar rumo aonde iria nascer o Messias, ou onde havia nascido o Messias. E novamente, com a ajuda de Deus, a proteção divina veio a eles, apareceu novamente aquela estrela para guiá-los, e isso trouxe a eles alegria, porque eles se regozijaram quando viram novamente aquela estrela. Como diz o irmão Arte, aquela estrela ela estava composta por anjos celestiais, que estavam ali para guiar aqueles homens até o Messias, para poder protegê-los também. E diz ainda mais que eles chegaram até o local. Quando eles chegaram em Belém, onde havia nascido o Messias, e cabe dizer que realmente o Messias, por ser descendente de Davi, porque ocuparia o trono apenas um que era descendente de Davi, ele deveria também nascer na cidade de Davi, deveria nascer em Belém, e existem profecias concernentes a isso. E a estrela guiou os magos, os sábios, até Belém, a cidade de Davi. E os magos chegaram até o local onde estava a criança. E quando chegaram, eles se prostraram.
sinal de máxima reverência. Eles não apenas se prostraram, mas eles também adoraram ao Messias. Então vejam só que atitude tomaram esses homens. Prostraram-se, adoraram, e não termina aí uma terceira coisa que eles fizeram. Deram presentes à criança. Sempre que um príncipe era visitado, ou sempre que alguém ia visitar um príncipe, este alguém deveria levar um presente ou obsequiar algo como um ato de comemoração. E o presente que aqueles homens deram àquela pequena criança era um ato de comemoração. E realmente viria a ajudar a Cristo posteriormente. E nós percebemos então aí que Deus estava de alguma maneira, Deus estava guiando tudo aquilo para que pudesse ocorrer conforme Ele havia planejado. Estiveram ali algum tempo, com certeza, mas em vez de retornar a Herodes, eles tiveram um sonho, os magos, e regressaram por outro caminho. Quero apenas destacar aqui outra coisa, destacar algo importante para todos nós. Nós devemos sempre estar dispostos a nos prostrar e adorar a Cristo Jesus. E entregar a Ele todos os nossos dons, todos os nossos talentos, tudo aquilo que nós somos. As nossas maiores riquezas nós devemos presentear a Cristo Jesus, assim como fizeram aqueles magos. Pois bem, diante de um sonho que eles tiveram, depois de descobrir os meninos, eles retornaram então por um outro caminho. Eles não retornaram a Herodes como havia solicitado Herodes, porque eles tiveram essa revelação divina de que deveriam voltar por outro caminho e entender o que era o melhor. E aqui cabe então a explicação de quem eram esses sábios. E a nota diz que eles eram filósofos, que eles haviam estudado as obras de Deus na natureza. Eles divisavam o dedo de Deus nas maravilhas dos céus, na glória do sol. Eles eram homens influentes, eles eram ricos, eles eram educados. Com certeza eles eram conselheiros no reino a qual eles pertenciam. Então vejamos que não eram qualquer pessoas, eram pessoas que não eram idólatras. Percebam só. Apesar de viver em um lugar, em um país de idolatria, eles não praticavam a idolatria. E diz o texto que viviam de acordo com a fraca luz que incidiu sobre eles. A luz que eles haviam recebido através do estudo da natureza, através dos rolos do Antigo Testamento, era o suficiente para que eles fossem fiéis àquela luz. E eles se mantinham fiéis àquela luz. Estes magos foram iluminados por Cristo, pelo Espírito Santo. E foram guiados até Cristo Jesus. É dessa maneira que Deus tem feito com muitas pessoas, guiado muitas pessoas até Cristo Jesus. Ele tem utilizado o Espírito Santo para isso. Pessoas que têm pouco conhecimento da Bíblia, mas com esse pouco conhecimento que eles têm, eles são fiéis. E muitas vezes, aqueles que têm muito mais conhecimento, são infiéis. Não praticam aquilo que conhecem. Bom, é uma história que realmente nos leva a pensar. O que estamos fazendo com o conhecimento que nós temos? O conhecimento que nós temos é responsabilidade. Quanto mais sabemos, mais responsabilidade temos diante de Deus. Diante daquela, vamos dizer, estratégia utilizada pelos magos de não retornarem a Jerusalém, logicamente que Herodes percebeu que ele havia sido enganado pelos magos. Ele então trataria de elaborar uma estratégia para eliminar um suposto rival, que era o Messias, que tinha nascido ali em Belém. E vejam só que aqui Satanás utiliza Herodes para dar uma ordem a todos os seus soldados. E a ordem e o decreto dado era que
todas as crianças deviam morrer. Mas antes disto acontecer, e antes dos soldados chegarem em Belém, José também foi avisado, em sonho, de que ele agora, para salvar o menino, deveria fugir para o Egito. E ele fez isso imediatamente, como diz o texto bíblico, na mesma noite, ele então fugiu para o Egito juntamente com Maria e o menino. O Egito era uma província romana, era uma província onde Herodes não teria ou não tinha nenhum tipo de jurisdição. E ali no Egito vivia ainda alguns judeus, inclusive nessa ocasião havia algumas sinagogas no Egito, portanto José, Maria e o menino não seriam estranhos ali no Egito. E os presentes que eles receberam, veja só que curioso, né? Os presentes que eles receberam serviriam para a viagem e também para se manter ali no Egito, já que eram presentes que tinham certo valor de mercado. Então, eles receberam esta ordem, José, para fugir. E contrário dos sábios que vieram para adorar a Jesus, foi a atitude de Herodes. Porque a nota diz que Herodes, em vez de proteger e cuidar da criança, ele odiou e tentaria matar a criança, ou tentou matar a criança. E é justamente o ato cruel que ele veio a decretar, como eu estava dizendo, de que todas as crianças até os 2 anos de idade deveriam ser mortas. Todas as crianças, ou todos os meninos ali em Belém, vamos dizer, nos povoados, ou nas casas circunvizinhas a Belém, se houvesse uma criança de até 2 anos de idade, deveria morrer. Então este foi um ato cruel praticado por Herodes, tomado como instrumento de Satanás. Desta maneira, matando todas as crianças até 2 anos, ele eliminaria toda e qualquer possibilidade da criança viver. Mas, como eu disse antes, Deus já havia avisado José e isso não iria acontecer. Não estava nos planos de Deus que a criança, o príncipe, morresse. Não era plano de Deus. Por mais que Satanás tentasse tirar a vida da criança, lhe seria impossível que isso acontecesse. Herodes tentou e fez uma estratégia bem elaborada. E até pensou que havia conseguido alcançar o seu objetivo de matar o príncipe. Mas infelizmente ele não conseguiu. E mesmo assim muitas crianças foram mortas. Satanás, ele fará de tudo. Ele fará de tudo para impedir que Cristo ele possa crescer em nosso coração ou crescer no seu coração. Satanás ele vai utilizar todas as estratégias para que os planos de Deus não sejam concretizados. Satanás, ele é sujo. Satanás é astuto. Ele é cruel ao ponto de que mande tirar, através de seu instrumento, vidas de pessoas inocentes para alcançar o objetivo que ele tem. Mas o nosso Deus, ele sempre está e sempre estará 1 passo, 2 passos, 3, 10, 20, 40 passos à frente de Satanás. Foi justamente o que aconteceu ali. Eles foram então para o Egito, já ali na pergunta entre a pergunta 6 e número 7. Viveram um tempo no Egito e ficaram ali até a morte de Herodes, como diz a pergunta número 7. E este decreto dado por Herodes foi pouco antes da morte dele, talvez tenha sido o seu último ato como rei dos judeus, tanto que a morte dele foi descrita logo imediatamente a esse decreto. E logicamente que
A morte de Herodes foi uma morte horrível, ele morreu de uma doença muito dolorosa, causando-lhe dor até o seu último suspiro. E nós vemos ali que após a morte de Herodes, então, foi dita por parte do anjo de que agora José, a mulher, Maria e a criança poderia voltar para Jerusalém. E aqui nos faz uma pergunta com relação à conexão entre Israel e o Egito. Nós percebemos que aqui foram mencionadas a profecia de dois profetas. Nós encontramos na pergunta anterior, ou seja, na pergunta número 6, que nos fala sobre uma profecia do choro e lamentação de Raquel. E nós encontramos aqui na pergunta número 7 uma profecia que foi dada por Oséias. Então, existia uma conexão entre essas profecias que tiveram um cumprimento local, que tiveram um cumprimento literal e imediato quando elas foram dadas. Mas também, essas mesmas profecias, a de Jeremias e de Oséias, elas também estavam relacionadas com o Messias. Então, a conexão que há é um duplo cumprimento dessas profecias que foram dadas. Muitas das profecias, elas têm um cumprimento local, imediato e passa, mas no caso desta e de algumas outras, e você me pergunta quais outras, aí não dá para indagar, mas há outras com certeza, que já tiveram seu cumprimento, também estavam relacionadas e aplicadas ao Messias. E o Israel e Egito, eles tiveram essa conexão desde o momento em que o povo saiu do Egito, libertados da escravidão, de um lugar onde eles sofreram muito e foram maltratados pelos seus algozes, os egípcios. Agora, um lugar que era de práticas maldosas para com os judeus, Deus então utiliza um lugar como esse para poder salvar o Messias. Ou seja, algo que aparenta ser ruim, um lugar ruim, foi utilizado por Deus para poder salvar a vida do Messias e de José e de Maria também. Então, tinha sido uma casa de servidão, tinha sido cruel para as crianças, porque na época de Moisés também nós vemos que muitas crianças foram mortas naquele lugar, mas serviu de refúgio para o menino Jesus. Ou seja, Deus pode fazer, como diz a nota, dos piores lugares os melhores para os seus propósitos. Então foi dessa maneira que o Egito foi utilizado por Deus para que assim pudesse salvar o Messias. E Herodes então recebeu seu juízo, que foi a morte, depois do assassinato de muitos inocentes ali em Belém. E o anjo agora ordenou a José que ele pudesse regressar a Jerusalém. Toma o menino, a sua mãe, e regressa para Israel. Então nós podemos ver aqui, nestas experiências de José, da criança, de Maria, da experiência dos sábios, o fato de ter confiança naquilo que Deus diz. O fato de ter confiança nos propósitos de Deus. Muitas vezes nós deixamos de confiar nos propósitos de Deus. Deixamos de confiar de que Deus realmente irá cumprir com a sua palavra, com aquilo que ele tem prometido. Satanás, como eu disse, ele pode tentar muitas coisas. Mas, diz o texto bíblico, se Deus é por nós, quem contra nós? Se Deus era com os magos, quem contra eles? Se Deus era com Cristo, o Messias, a criança, com José e Maria, quem contra eles? Portanto, queridos irmãos, tiremos esses ensinamentos para nossas vidas e depositemos a nossa confiança plenamente em Deus. E quando Ele nos ordenar, vá, possamos ir. Quando Ele nos ordenar, regresse, possamos regressar. Que o Senhor possa te abençoar a todos nós. É meu desejo e oração em Cristo Jesus. Amém.